Eu sou a Bruna Mendonça Eu sou o Vitor Ramos. e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o que é yoga. Esses dias, em uma das minhas práticas, eu estava refletindo um pouco e parece que quanto mais eu pratico, menos eu sei. Pois é, eu acho que a gente pode então falar um pouco sobre o significado da palavra yoga. Todos sabemos que yoga é uma palavra em sânscrito, não é português, assim como outras filosofias indianas, como é o exemplo do Ayurveda, do Samkhya, são palavras sânscritas. E a palavra yoga vem da raiz sânscrita yud. Yud significa unir, entrelaçar, juntar. Sendo assim, a gente infere que o yoga é uma prática, é algo que vai juntar duas coisas. O que seriam essas duas coisas? O yoga vai trazer a possibilidade do infinito juntar-se com o finito, do imperfeito juntar-se com o perfeito, do indivíduo juntar-se ao todo, do ser humano unir-se a Deus. Então, o yoga possui yamas e niyamas, que são os códigos de conduta, os asanas, que são as posturas físicas, pranayamas, respirações, o que mais? O yoga tem também meditação, técnicas de autoconhecimento, né, concentração, chamadas de meditação. O yoga também tem os kriyas, que são técnicas práticas de purificação do organismo. Mantras. Os mantras é quando você pronuncia palavras e frases com ou sem melodia, e que essas palavras elas têm um efeito energético, espiritual, emocional no praticante. E tem também o Yoga Nidra. O Yoga Nidra é a prática de relaxamento, introspecção e aprofundamento em alguns aspectos também psicoenergéticos, espirituais. O que mais? Acho que basicamente são essas as técnicas principais. Mas no yoga tem algum objetivo? Pratica-se por alguma... Como é que funciona? Ou só pratica por praticar? Como é que é? Bom, na minha opinião, existem vários objetivos para o yoga. Existe o objetivo original, como é o que foi explicado, que é a união de nós a Deus através de um processo de iluminação, de um estado de iluminação, da consciência crística, da consciência de iluminação. Mas a gente sabe que cada pessoa usa o yoga com um objetivo diferente. Claro. Seria assim uma forma heterodoxa de interpretar o que é o yoga. Tem pessoas que fazem o yoga para diminuir o estresse, tem pessoas que fazem yoga para trabalhar a flexibilidade, o controle emocional. Mas então, se eu não sou flexível, o yoga não é pra mim. Eu acho que não seria essa a interpretação adequada, porque o yoga é para todos no meu entendimento. O yoga é para o jovem, para o velho, para o flexível, para o não flexível, para o doente, para o saudável. Veja que nós estamos trazendo aqui uma reflexão para vocês. A tradição diz que o yoga é originalmente para pessoas saudáveis, já que para você conseguir uma iluminação através do yoga, você tem que ter um corpo saudável que possa executar as técnicas. As técnicas normalmente são fortes, são técnicas que têm um efeito bem presente no organismo da gente. Mas existem diversas modalidades de yoga e cada modalidade traz um viés, traz uma interpretação diferenciada sobre o yoga. Inclusive, algumas modalidades não focam no processo de iluminação. Os Vedas são as escrituras antigas da Índia. São escrituras que falam sobre a vida, sobre o que a gente deve buscar e como a gente deve conduzir a vida. Existem Vedas para todos os tipos de assunto.
Para os Vedas, a vida tem 4 objetivos básicos. O primeiro objetivo se chama Artha. Artha é a riqueza, é o material, é a sua subsistência física e material dentro aqui da sua experiência de vida. Não seria uma riqueza como você ter 1 milhão em ouro. Não seria isso. É o que você precisa para conduzir a sua vida dentro do seu corpo físico. Um outro objetivo se chama Kama. Kama significa desejo. São os desejos, a realização dos desejos. O desejo de ter um namorado, o desejo de ter um filho, o desejo de ter um carro legal, o desejo de ter uma profissão adequada para o que você precisa. O terceiro objetivo é Dharma. Dharma é a sua missão aqui, o que você veio fazer aqui. Então, muitas vezes, veja só como essas práticas elas trazem para a gente realmente um entendimento muito apurado de como seguir a vida. Então, por exemplo, uma pessoa nasceu para ser pintor. Ele é um artista. Só que o pai dele insistiu durante a vida inteira que ele teria que ser um advogado. E ele passa muitos anos na vida dele buscando ser um excelente advogado, tentando suprir as expectativas do pai dele. E depois de alguns anos ele percebe que ele não está feliz. Talvez até no início dos estudos ele já sabia dentro do coração dele que aquilo não era o que ele queria fazer de verdade, não era o que tocava o coração dele. E ele simplesmente decide abandonar aquela profissão, aquele estudo e realmente colocar o coração dele no que ele achava que era. Então, Dharma é fazer o que lá dentro no seu íntimo fala que é a sua missão. Eu acho que sim. No meu entendimento, eu acho que é isso. E o último objetivo é Moksha. Moksha é o mesmo que Samadhi, Nirvana, iluminação. Moksha é a possibilidade máxima de vivenciar a felicidade. Moksha é quando o praticante, a pessoa, ela alcança o máximo da felicidade, que é a união com o Supremo. Então, eu acho particularmente muito interessante porque, ao mesmo tempo em que os Vedas falam que existem 3 objetivos relacionados à nossa experiência aqui nessa vida, o quarto e último objetivo arremata a questão de como ser feliz. Ou seja, essas filosofias explicam pra gente que não adianta você buscar fora o tempo todo. Com esse entendimento, podemos concluir que, assim como várias outras filosofias e linhas de autoconhecimento e espiritualidade falam, você só consegue ser realmente feliz se você buscar a felicidade onde ela está, que é dentro de você, através de um estado de comunhão com o todo, de comunhão com tudo. E muitas vezes, algumas pessoas me perguntam se... Bru, eu tenho religião, eu posso praticar? Ou eu preciso adorar a tal Deus para poder praticar yoga? Ou eu não preciso adorar? Como é que funciona? Tem religião, não tem religião? Eu acredito que o yoga não tem nada a ver com religião, porque o yoga é um conjunto de técnicas que vai te levar para um estado natural. Esse é o estado que deveríamos ter por natureza e que, na verdade, temos por natureza. Esse estado, ele está aí, ele existe, ele está acontecendo exatamente nesse momento. Só que a nossa consciência individual não consegue ver que ele acontece. Os nossos véus, os nossos gostos e desgostos, as nossas interpretações a respeito da vida, a respeito das pessoas, fazem a gente se desconectar desse estado natural de comunhão. Então, eu particularmente entendo que as religiões elas são métodos baseados em cima do que o humano fez. É o humano que criou. Não é uma metodologia inspirada. Não é uma metodologia
que foi recebida através de uma inspiração, de uma introspecção. São as pessoas com seus egos e individualidades através dos seus gostos e desgostos, emoções, que deram um formato para determinada prática e chamaram de religião. Então, se você é católico, budista, protestante, ateu, não importa. O yoga não tem nada a ver, ele não vai conflitar com a sua religião, ele não vai nem falar da sua religião. E a sua religião também não vai ter nem o que falar dele, porque ele não entra na questão do pecado, ele não entra na questão do que você deve de fato fazer ou não. O máximo que ele vai te fazer é te orientar do que pode ser feito na sua vida para você conquistar a felicidade natural. Até porque se a gente está uno com tudo, significa não separar, né? Então é estar uno com tudo, evangélico, católico, todo mundo, não importa a religião, a gente é um com tudo. Então se o yoga ele é muito mais, eu acho, uma filosofia de vida e um estilo de vida, muito mais do que uma religião em si. E tem um conceito interessante também, que é o que é a prática do yoga e o que é o estado de yoga. Praticar yoga é você se sentar num tapete, num chão de madeira, numa praia e fazer asana, pranayama, meditação e etc. E o estado do yoga é a conquista da comunhão, da união. Então, eu já me percebi em muitos momentos na minha vida em um estado de gratidão, um estado de alegria, de calma, de serenidade, que você simplesmente naquele momento não tem um objetivo específico, você está realmente contemplando a vida, você está sentindo naturalmente um estado, uma sensação gostosa, não seria uma sensação gostosa, mas seria um estado realmente de compreensão de que estar em harmonia com aquele momento é o que há de maior, é o que há de mais importante. Então você pode ser um católico, estar conversando com uma pessoa que seja de outra religião, ou um yogi, ou está até mesmo com um animal, e você está ali alegre com aquela pessoa, com aquele animal, você está ali realmente vivenciando uma cumplicidade existencial, simplesmente existir e estar bem com aquele momento. E existem também os estilos de yoga mais modernos, né? O Hatha Yoga, Ashtanga Vinyasa, Iyengar Yoga, Vinyasa Flow, Yoga Integral, Kundalini Yoga também. E além disso, os milhares de yoga que tem, né? Porque eu fui pra Índia e na Índia, no mesmo festival, existia milhares de tipos de yoga diferentes e eu não sabia o que era. E comecei entrando e ver que muitos yogas têm já sobrenome de pessoas que inventam técnicas diferentes, formas diferentes de praticar, uma sequência, né? Como tem o Bikram Yoga, Hot Yoga e assim vai, né? Hoje em dia existe yoga para qualquer tipo de pessoa. Então, acho que se você quer praticar yoga e foi uma vez numa aula de yoga e disse esse yoga não serve para mim, eu acho que você tem que praticar com outro professor, em outro espaço, outro tipo de yoga, porque se você quer encontrar uma prática que seja mais tranquila e mais relaxante, você vai encontrar. E se você quer encontrar uma prática mais forte, mais física, que sue, que traga mais músculos, perder peso, você também consegue encontrar. Então, acho que a busca do yoga é muito encontrar com quem, aonde, para começar. E depois é muito mais a sua prática, né? O seu caminho, o seu sadhana, né? Você colocar e ver o que o seu corpo precisa, escutar ele, conectar a mente e corpo para aí então você continuar se descobrindo, né? Porque o yoga eu acho que é um caminho de autoconhecimento. Existem yogas, como é o exemplo do Iyengar Yoga, que prisa alinhamentos. É um excelente yoga para iniciantes. Você faz uma postura e existem tantos detalhes ali
que você se envolve com aquela prática dessa forma. É muito bom também para aquelas pessoas que dizem assim: eu não faço yoga porque yoga é muito parado e eu não consigo ficar parado. Então, na prática do Iyengar Yoga, nós estamos desbloqueando regiões do nosso corpo que estavam adormecidas. É como se você fosse uma casa, uma imensa casa, um imenso castelo. Nesse castelo tem muitos cômodos, muitos lugares. Existem cômodos que já têm meses sem serem abertos, anos sem serem abertos, décadas ou vidas sem serem abertos. Você vai aos pouquinhos abrindo a janela desses cômodos para que a luz entre e ilumine aquela sombra, aquele local que já está empoeirado, já está esquecido. Então existe o Vinyasa Flow Yoga, que são práticas com pouca permanência, em que você faz mais posturas em menos tempo, com mais respiração. Assim como existe também o tradicional Hatha Yoga, que é um método um pouco mais antigo, de alguns séculos atrás, que é uma prática mais formalizada, onde você tem contato com um conjunto maior de técnicas. E qual seria o melhor tipo de yoga? Eu costumo dizer que o melhor tipo de yoga é o yoga que toca o seu coração. Você tem que experimentar diferentes formas, diferentes instrutores, diferentes locais e sentir mesmo o que faz você vibrar. Porque hoje, às vezes eu sinto vontade de praticar Ashtanga. O outro dia eu acordo e eu pratico Hatha. Outro dia eu prefiro praticar Yin Yoga, que é ficar mais tempo nas posturas, dar mais tempo pro meu corpo, ficar mais permanência. Outro dia eu prefiro fluir. Então eu acho que o mais importante é você praticar e ir escutando o seu coração e fazer o que você se sente mais à vontade e abrir o seu coração para diferentes formas de práticas, de diferentes maneiras, não se bitolar em uma coisa só. Isso pra mim seria o melhor tipo de yoga, porque eu não pratico um yoga só.